Capítulo 5. Bilionário permite-se fracassar, sempre faz novos erros, fracassa até acertar, fracassa rumo ao sucesso. Falhar não é o resultado. Falhar é não tentar. Não tenha medo de falhar. Eu sinto que o fracasso é a maneira de a vida te cutucar e mostrar que você está fora do curso correto. A autora desta frase é Sarah Blakely, a mais jovem bilionária empreendedora, criadora da própria fortuna com as Spanx, que comercializa roupas íntimas modeladoras, aquelas em estilo cinta ou bermuda que apertam e ajeitam a silhueta feminina. Spanx virou febre nos Estados Unidos entre as mulheres interessadas em esconder imperfeições, saliências indesejadas e quilinhos a mais. Antes de fundar a Spanx, Sarah teve notas baixíssimas no USAT, espécie de vestibular dos Estados Unidos para entrar no curso de Direito. Uma das minhas principais surpresas quando comecei a cobrir, investigar, ler, escrever, descobrir e revelar bilionários, foi perceber que é lugar comum dizer que a maioria absoluta dos ultra-ricos falhou no caminho. Fico atônito ao ver que as pessoas se surpreendem quando descobrem que a estrada para os bilhões é invariavelmente cheia de lombadas chamadas erros. O caminho para os bilhões não é como um elevador que não para de subir até chegar ao topo, mas sim como uma montanha tortuosa com altos e baixos, mas que vai, em geral, subindo. Os bilionários que construíram suas próprias fortunas, e que muitas vezes esquecemos que são seres humanos de carne e osso como eu e você, falharam muito até entrarem na seleta lista da Forbes, e continuam falhando. Também me surpreendo ao ver e ouvir que muitos acreditam que foi fácil se tornar bilionários graças às suas famílias ou à sorte. Até já ouvi falar sobre teorias da conspiração, de que todos os bilionários se conhecem e de que alguns são testa de ferro de políticos. Muitas vezes sorte e famílias ajudam, como alguns bilionários admitem. Mesmo nesses casos, no caminho para o topo, os bilionários cometem, invariavelmente, muitos erros. Errar é parte da jornada para os bilhões. Bilionários entendem que falhar não é um sinal de incompetência, mas sim uma oportunidade tremenda de aprender. Cada erro deve ser encarado como um degrau na escada para o sucesso. Como disse Malcolm Forbes, herdeiro da família Forbes e mentor mor da lista dos bilionários, fracasso é sinônimo de sucesso se aprendermos as lições. Paul Toug, que escreve para a New York Times Magazine e autor do livro How Children Succeed, em tradução livre, Como as crianças atingem o sucesso, reforça a tese da suprema importância do fracasso na jornada para o sucesso. Há uma forte crença em vigor de que o sucesso hoje depende principalmente das habilidades cognitivas, o tipo de inteligência que é medida nos vestibulares e testes de QI, incluindo a capacidade de fazer cálculos complexos rapidamente, detectar padrões e reconhecer letras e palavras. Também acredita-se que a melhor maneira de desenvolver essas habilidades é praticá-las exaustivamente e quanto mais cedo começar, melhor. Paul Toug rema contra a maré e defende que ter caráter é mais crucial do que ter pura inteligência para alcançar o sucesso. Toug sugere que a melhor maneira de desenvolver o caráter é encontrando e superando fracassos que ajudarão a desenvolver habilidades não cognitivas, como persistência, autocontrole, curiosidade, coragem e autoconfiança. O bilionário Richard M. Devos disse: "Se eu tivesse de escolher uma característica, um traço de personalidade que eu considerasse que fosse o mais relacionado ao sucesso, não importa em qual campo, eu escolheria a persistência. A vontade de aguentar até o final, de ser nocauteado 70 vezes mas levantar e dizer, aí vem o número 71, ponto." Richard M. Devos é o dono do time de basquete da NBA Orlando Magic, que ele comprou por $85 milhões em 1991, e foi avaliado em $470 milhões em 2014. No jogo da vida, ninguém tem uma partida perfeita, nem mesmo os bilionários. Se você acha que alguém tem uma vida sem nenhum erro, sua percepção está certamente equivocada. Quanto mais rápido você aprender a lidar com seus erros, mais cedo você estará pronto para o sucesso. Erros são bem-vindos, desde que você não continue a repeti-los. Lembre-se da célebre frase de Albert Einstein, que certa vez definiu estupidez como fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Algumas pessoas não conseguem lidar com erros,
então elas nunca tentam nada novo. O resultado é inércia. A teoria financeira clássica defende que quanto maior o risco, maior a chance de ganhar muito, mas também maior é a chance de perder muito. Conclusão: quer ganhar muito? É preciso arriscar muito. Sem arriscar, fica difícil ter grandes sucessos. David Tepper, bilionário investidor americano, diz: eu sou o animal que vai na frente do grupo. Ou serei devorado, ou comerei a melhor grama. O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, disse: o maior risco é não assumir nenhum risco. Em um mundo que muda muito rapidamente, a única estratégia garantida a falhar é não correr riscos. Mark Cuban, bilionário investidor, proprietário do time de NBA Dallas Mavericks e estrela do programa de TV sobre investidores de capital de risco Shark Tank, incentiva todos a flertar com o erro e a assumir grandes riscos. Não importa quantas vezes você falhou, você só tem de estar certo uma vez. Então todo mundo irá dizer como você é sortudo. Questionado sobre uma experiência essencial que alguém que almeja se tornar um empresário bem-sucedido deve ter, Mark Cuban respondeu: chegar em casa e ter as luzes apagadas porque você não tem dinheiro para pagar as contas. É incrivelmente motivador e te transforma em alguém mais humilde. Se falhar é tão essencial, por que somos tão contrários a essa ideia? Sir James Dyson, o bilionário que inventou o aspirador de pó sem saco, tenta explicar. Nas escolas, nós não ensinamos crianças a serem criativas. Nós não as ensinamos a experimentar. Nós queremos que as crianças preencham as respostas certas, que elas façam um X na alternativa certa. Em alguns lugares do mundo, como no Vale do Silício, na Califórnia, faz parte da cultura local cultivar e apreciar aqueles que falharam. Em outros, como no Brasil, muitas vezes as pessoas tentam maquiar o que realmente aconteceu ao invés de estarem orgulhosos de seus fracassos. Como disse Jorge Paulo Lema em entrevista à Fundação Estudar, aqui no Brasil não é como a Califórnia, onde quem não fracassa acha que seu currículo é ruim. Claramente, a fórmula para chegar ao topo inclui, no mínimo, 3 ingredientes essenciais. 1. Falhar, falhar, falhar. 2. Aprender com seus erros o mais rapidamente possível. 3. Continuar acelerando e fazendo novos erros. Ainda não está convencido de que esta falha é essencial? Seguem alguns exemplos de pessoas que marcaram o nome na história e, no caminho, falharam diversas vezes. Henry Ford. Henry Ford foi um visionário que mudou o mundo com suas ideias sobre a produção em massa. Ele não inventou o automóvel, mas por meio de constantes melhorias e após falir 2 empresas, transformou o que era um brinquedo para os ricos. Um carro no começo do século XX custava o que seria equivalente a mais de $100.000 hoje, em algo que cabia no orçamento de trabalhadores. O mais ilustre fracasso de Henry Ford foi a Fordlândia, utópica cidade que ele tentou criar na floresta amazônica brasileira para extrair borracha e que acabou sendo um verdadeiro cemitério de dinheiro. Henry Ford morreu em 1947, 40 anos antes da primeira lista de bilionários da Forbes ser realizada. Hoje a Ford Motor Company vale mais de $60 bilhões. Falhar é simplesmente a oportunidade de começar de novo, dessa vez mais inteligentemente. Henry Ford. Sam Walton. A primeira loja aberta por Sam Walton foi à falência. Walton aprendeu com seus primeiros deslizes e começou uma nova operação em outra cidade. Hoje, a Walmart é a maior varejista do mundo, com 8.600 lojas, 2 milhões de funcionários e mais de $405 bilhões em vendas. Além disso, 6 herdeiros da família Walton estão na lista de bilionários. Celebre o seu sucesso. Encontre um pouco de humor em seus fracassos. Não se leve tão a sério. Solte-se, e todos ao seu redor vão se soltar. Divirta-se e sempre mostre entusiasmo. Quando tudo mais falhar, coloque uma fantasia e cante uma música boba. Sam Walton assumiu uma loja de varejo da rede Ben Franklin, no Arkansas, em 1945. Apesar de toda a minha confiança, eu não tinha experiência de gestão de um supermercado.
Ele poderia ter acrescentado que não tinha experiência de nem um dia de gestão de um negócio de qualquer espécie. Na época, Walton tinha 27 anos, uma esposa e uma criança para cuidar. Suas experiências profissionais como adulto incluíam ter trabalhado no setor de vendas da gigante de varejo J.C. Penney e no departamento de comunicação da inteligência do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial. Ele colocou $5.000 do próprio bolso e pegou emprestado $20.000 do sogro para assumir aquela loja da Ben Franklin, onde cometeria muitos erros traumáticos. O primeiro erro foi aceitar um contrato de aluguel com pagamento de 5% das vendas para o dono. Isso pareceu razoável para Walton e ele assinou o contrato de arrendamento. Mais tarde, descobriu que este foi o maior aluguel que alguém já tinha ouvido falar no negócio de vendas de varejo. Ninguém, na época, pagava 5% das vendas. A sua estratégia-chave era usar preços baixos como vantagem competitiva e este contrato complicava sua missão. Sam Walton levaria 5 anos para descobrir outro problema grave com o contrato de arrendamento. Apesar da concorrência local, o empreendimento foi um grande sucesso e as vendas mais do que triplicaram em 5 anos. Graças à gestão Walton, o faturamento anual daquela loja saltou de $72.000 para $250.000 e o lucro anual atingiu o patamar de $35.000, o equivalente a mais de $400.000 hoje. Contudo, devido ao contrato draconiano de arrendamento, Walton foi forçado a repassar aproximadamente $12.000, equivalente a cerca de $130.000, ao proprietário do imóvel. Após 5 anos, a loja Ben Franklin gerida por Walton em Arkansas se tornou a número 1 em toda a região de 6 estados da qual fazia parte. Porém, o sucesso atraiu a atenção do proprietário do imóvel, que se recusou a renovar o contrato de arrendamento. Não importava quanto Walton oferecesse, o dono do imóvel não estava aberto a negociações. Ele queria expulsar Walton e colocar o seu próprio filho para assumir aquela loja da rede Ben Franklin. Após 5 anos de trabalho duro, Walton foi forçado a passar o ponto e começar tudo do zero em outra localidade. E aprendeu sobre a importância de sempre colocar cláusulas de renovação nos seus contratos de arrendamento. Aqui estão as palavras do próprio Walton sobre este tombo. Foi o ponto mais baixo da minha vida empresarial. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo comigo. Realmente foi um pesadelo. Mas eu nunca fui de me debruçar sobre o passado, e eu não fiz isso naquela oportunidade. Eu não fico me lamentando sobre a decepção. O desafio em questão era simples o suficiente para entender, eu tinha que me levantar e ir em frente, fazer tudo de novo, só que ainda melhor desta vez. Walt Disney. Walt Disney abandonou o colégio para se alistar no exército e ajudar as tropas americanas durante a Primeira Guerra Mundial. Por ter menos de 18 anos, ele foi rejeitado. Então ele falsificou a certidão de nascimento e partiu para a Europa do mesmo jeito. Chegando lá, a guerra já havia acabado e Disney acabou dirigindo ambulâncias na França. Depois de 2 anos no velho continente, Disney retornou aos Estados Unidos e trabalhou na redação do Kansas City Star-Newspaper. O homem que marcaria o imaginário coletivo do século XX com animações foi despedido do pequeno jornal, devido à sua suposta falta de imaginação e ideias originais. Parece surreal e difícil de acreditar, mas diversas fontes confirmam que o homem que marcaria o imaginário coletivo de diversas gerações com suas animações foi demitido porque seu chefe na ocasião acreditava que lhe faltava imaginação e ideias originais. Após este fracasso, Walt Disney começou uma pequena empresa chamada Laughlans, que faliu depois de 1 ano. Com a sua mala, $20 no bolso e vários fiascos no currículo, Walt Disney mudou-se para Hollywood para tentar recomeçar do zero. Eu acho que é importante ter um bom e grande fracasso quando você é jovem. Aprendi muito com um desses. Porque te deixa meio que consciente do que pode acontecer com você. Por causa disso eu nunca tive qualquer medo em toda a minha vida. Quando nós estávamos perto do colapso e coisas do gênero, eu nunca tive medo. Eu nunca tive a sensação de que eu não poderia partir e conseguir um emprego fazendo alguma coisa.
O Walt Disney criou o Mickey Mouse, ganhou 22 Oscars e fundou os parques temáticos Disneyland e Walt Disney World. Hoje, a empresa que leva seu nome, Walt Disney Company, tem um valor de mercado superior a 140 bilhões de dólares. O dia de lançamento do parque temático Disneyland foi outro grande fracasso na biografia de Walt. O dia que era para ser um grande sucesso ficou conhecido como Domingo Negro entre os executivos da Disney. A breve descrição abaixo é uma adaptação de um artigo escrito por Bob Thomas para Associated Press um dia após a desastrosa abertura em 17 de julho de 1955, por causa de um problema com ingressos falsificados. Mais que o dobro do número de convidados apareceu para participar do dia de abertura. Para piorar a situação, cada bilhete do parque tinha um horário determinado de entrada e saída para evitar a superlotação. Mas os convidados que entraram no início do dia não estavam saindo depois de algumas horas, como esperado. Resultado, acabaram-se as bebidas e os alimentos nos restaurantes. Em decorrência da greve dos bombeiros durante a construção da Disneyland, Walt Disney teve de escolher entre ter banheiros ou bebedouros funcionando no dia da inauguração. Walt escolheu banheiros, o que era provavelmente uma boa escolha. No entanto, a temperatura naquele dia chegou a mais de 38 graus, deixando os visitantes acalorados e com sede. O asfalto das ruas principais literalmente prendia o salto alto dos sapatos das mulheres, já que ainda estava fumegante, por ter sido colocado na noite anterior. Muitos brinquedos também quebraram no fatídico dia. Apesar deste grande fracasso inicial, o parque acabou se tornando um dos pontos turísticos mais visitados do planeta. No primeiro ano completo de funcionamento, em julho de 1956, o parque recebeu 3,8 milhões de visitantes. Em 1980, 11,5 milhões de pessoas visitaram o parque temático, e em 2013, mais de 17,5 milhões de pessoas conheceram a materialização do sonho de Walt Disney. Todas as adversidades que eu tive na minha vida, todos os problemas e obstáculos, me fortaleceram. Talvez você não perceba enquanto esteja acontecendo, mas receber um chute no dente pode ser a melhor coisa do mundo para você. Walt Disney. Nick Woodman. Durante a faculdade, Nick Woodman era um aluno com notas medianas e mais apaixonado pelo surf do que pelos livros. Ele não nasceu em uma família bilionária e, antes de criar a marca de câmeras portáteis GoPro, ele faliu duas empresas de tecnologia durante a bolha.com do começo do século XXI. Primeiro, Nick fundou o Impoveral.com, um site de e-commerce que vendia produtos eletrônicos muito baratos para jovens. A empresa não foi lucrativa e rapidamente fechou as portas. Este fiasco não conduziu o futuro bilionário para fora da arena de negócios. Ao contrário, o motivou a tentar com ainda mais afinco e ele montou a Fanbug, uma plataforma de marketing online que permitia aos usuários a chance de ganhar prêmios em dinheiro e participar em sorteios de brindes, enquanto brincavam de jogos online. Para alavancar o segundo empreendimento, Nick conseguiu levantar 3,9 milhões de dólares em financiamento de diferentes investidores. A empresa teve um começo empolgante e cresceu rapidamente, mas Nick teve que fechar as portas e admitir que havia fracassado mais uma vez, pois não conseguiu criar uma massa crítica de usuários suficientemente grande que iria lhe permitir lucrar. Eis o que Nick disse a Forbes sobre o fracasso no segundo empreendimento, em que ele perdeu quase 4 milhões de dólares. Ninguém gosta do fracasso, mas o pior foi que eu perdi o dinheiro dos meus investidores. Pessoas que acreditavam neste jovem rapaz que era apaixonado por essa ideia. Eu comecei a me questionar, será que minhas ideias são realmente boas? Depois de falir a segunda empresa, Nick partiu em uma viagem de 5 meses surfando na Austrália e Indonésia com a namorada Jill, que se tornaria sua esposa. Ao voltar para a Califórnia, o casal vivia em uma Kombi Volkswagen 1971. Sobreviviam vendendo muambas da Ásia, como os cintos da Indonésia, para pagar as contas enquanto Nick trabalhava na sua ideia que o tornaria bilionário, um protótipo de uma câmera resistente que poderia ser usada por atletas. Seu objetivo era criar uma câmera que pudesse ser acoplada ao corpo de esportistas e capturar aqueles momentos cheios de adrenalina.
Ele pegou empréstimos com familiares para começar o negócio. Depois de 2 anos trabalhando no projeto, Nick vendeu suas primeiras 100 câmeras para um distribuidor japonês durante uma feira de esportes radicais em San Diego. Naquele mesmo dia, a sua Kombi Volkswagen foi roubada e nunca foi recuperada. Eu estava com tanto medo que a GoPro fosse como a fanbug que eu estava disposto a trabalhar muito. E isso é o que os primeiros altos e baixos fizeram por mim. Eu estava com tanto medo de falhar mais uma vez que eu estava totalmente comprometido com o sucesso. Só que desta vez, Nick não falhou. O primeiro empregado da GoPro foi seu colega de quarto na faculdade e melhor amigo, Neil Dana. O segundo contribuinte foi sua esposa, Jill. Foxconn, empresa asiática que manufatura iPhones e outros produtos, já investiu $200 milhões na empresa. GoPro fez de Nick um dos bilionários mais jovens do mundo e o principal acionista de uma das empresas de mais rápido crescimento da América. Bill Gates. Antes de se tornar a pessoa mais rica do mundo, Bill Gates e seu amigo também bilionário, Paul Allen, faliram uma empresa chamada Trafoadata. Os dois, que se conheceram na Lakeside High School, de Seattle, projetaram um microprocessador computadorizado que iria analisar dados de trânsito a partir dos contadores de borracha que são colocados em estradas e enviariam relatórios para os engenheiros de trânsito. A ideia era otimizar o trânsito e terminar com congestionamentos nas rodovias. Objetivo nobre, mas que não funcionou por vários motivos. Um deles, no dia de apresentação aos oficiais, a máquina que eles haviam inventado simplesmente falhou. A ideia rapidamente tornou-se obsoleta quando o estado de Washington ofereceu um serviço similar de graça. Contudo, Gates e Allen usaram as valiosas lições aprendidas neste fracasso para fundar outra pequena empresa tecnológica chamada Microsoft. Em 2011, Paul Allen disse: "Desde então, eu errei muito nos negócios, mas Trafoadata permanece meu erro favorito porque me confirmou que cada fracasso contém as sementes do seu próximo sucesso." Ele reforçou a minha convicção de que os microprocessadores em breve iriam executar os mesmos programas que computadores maiores, mas com um custo muito mais baixo. A primeira ideia que um empreendedor tem raramente é a sua melhor. O único motivo pelo qual ainda ouvimos falar da Trafoadata é porque a empresa foi criada pelo homem mais rico do mundo e seu sócio amigo Tubarão. Felizmente, para eles e para o mundo, Gates e Allen não desistiram de ser empreendedores, juntos, criaram uma das empresas de maior sucesso da história. Hoje a Microsoft vale mais de $350 bilhões e a fortuna pessoal combinada de Allen e Gates foi estipulada em $91,9 bilhões na lista da Forbes de 2014. Está tudo bem em comemorar o sucesso, mas é mais importante prestar atenção às lições do fracasso. Bill Gates. Michael Jordan. Considerado por muitos como o melhor jogador da história do basquete, Michael Jordan disse: "Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes, confiaram em mim para fazer a cesta da vitória, e eu errei. Eu falhei uma vez, de novo, e outra vez na minha vida. E é por isso que eu obtive sucesso." Apesar de todos estes erros, Air Jordan foi 6 vezes campeão da NBA e eleito melhor jogador em 5 oportunidades. Em 2014, Michael Jordan tornou-se bilionário. O único atleta a ter feito parte da lista de bilionários antes de Michael Jordan foi Tiger Woods, que em setembro de 2009 foi considerado bilionário pela Forbes. Thomas Edison. Uma professora disse ao jovem Thomas Edison que ele era demasiado estúpido para aprender qualquer coisa e deveria tentar a sorte em alguma carreira em que ele pudesse ter sucesso graças à sua personalidade. Thomas Edison tornou-se um dos mais celebrados inventores da história. Ele criou a caneta elétrica, popularizou a lâmpada elétrica e registrou mais de 1.090 patentes em seu nome. Thomas Edison foi o autor da frase que resume como bilionários encaram fracassos. Eu não falhei. Encontrei 10.000 soluções que não funcionaram. Em 1917, B.C. Forbes, fundador da revista Forbes, entrevistou Thomas Edison, que lhe contou: "Eu nunca me deixo desanimar.
Em hipótese alguma. Lembro-me que um dos meus colegas, depois de termos realizado o experimento-chave que se provou ser um fracasso, expressou desânimo e desgosto sobre termos falhado em descobrir qualquer coisa. Eu alegremente lhe assegurei que tínhamos aprendido alguma coisa. Tínhamos aprendido com certeza que a coisa não poderia ser feita daquela maneira, e que nós teríamos que tentar de alguma outra forma. Nós, às vezes, aprendemos muito com os nossos fracassos. Thomas Edison. Normalmente, julgamos as pessoas pelos seus resultados, talvez essa deva ser uma das razões pelas quais temos tanto medo de falhar. Qual seria a sua opinião sobre o seguinte currículo? Item 22 anos, faliu uma empresa. Item 23 anos, foi derrotado em eleições para a legislatura. Item 24 anos, faliu outra empresa. Item 25 anos, foi eleito para a legislatura. Item 26 anos, sua noiva morreu. Item 27 anos, teve uma crise nervosa. Item 29 anos, foi derrotado para ser o presidente da Câmara de Illinois. Item 34 anos, foi derrotado para o Congresso. Item 39 anos, foi derrotado para o Congresso. Item 46 anos, foi derrotado para o Senado. Item 47 anos, foi derrotado para ser o vice-presidente. Item 49 anos, foi derrotado para o Senado novamente. Este homem viu a noiva morrer, faliu 2 negócios, teve várias crises nervosas e foi derrotado em diversas eleições. Se isso não fosse suficiente, sua mãe faleceu quando ele tinha 8 anos, seu pai quando ele tinha 10 anos e ele foi assassinado violentamente aos 56 anos. Contudo, Abraham Lincoln é considerado um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos, um grande vencedor, apesar de todas suas derrotas. As palavras de Winston Churchill, ex-primeiro-ministro do Reino Unido e um dos homens mais importantes, e em minha opinião fascinantes, do século XX, poderiam servir bem como epitáfio para Abraham Lincoln. O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. A seguir o que os próprios bilionários falam sobre a importância do fracasso na estrada para o sucesso, somente aqueles que estão dormindo não cometem erros. Envar Kamprad, fundador sueco da IKEA, multinacional de móveis e decoração conhecida pelo design arrojado e preços baixos. Por que eu falo sobre os benefícios do fracasso? Simplesmente porque o fracasso significou um despojamento do não essencial. Eu parei de fingir para mim mesma ser algo além do que eu era, e comecei a direcionar toda a minha energia em terminar o único trabalho que importava para mim. Se eu tivesse realmente tido sucesso em qualquer outra coisa, eu poderia nunca ter encontrado a determinação para ter sucesso na área em que eu acreditava que realmente pertencia. Fui posta em liberdade porque o meu maior medo tinha sido realizado e eu ainda estava viva, e eu ainda tinha uma filha que adorava, e eu tinha uma máquina de escrever antiga e uma grande ideia. E assim o fundo do poço se tornou a base sólida sobre a qual eu reconstruí minha vida. J. K. Rowling. Em uma palestra na Universidade de Harvard em 2008. A autora da série de livros Harry Potter é a única escritora a se tornar bilionária. Ela era uma pobre mãe solteira e viu o livro do Harry Potter ser rejeitado diversas vezes por ser demasiado grande para um livro de crianças. A jornada de ninguém é perfeita ou suave. Todos nós tropeçamos. Todos nós temos contratempos. É a maneira da vida te dizer que é hora de mudar de rumo. Oprah Winfrey. A mais rica afro-americana e fundadora do canal de TV a cabo Oprah Winfrey Networks. Seu sonho era ser âncora de um programa de notícias, mas foi recusada por se envolver emocionalmente com as histórias. Acabou recebendo um convite para ser âncora de um programa durante o dia. O resto é história. A arte de vencer aprende-se nas derrotas. Abílio Diniz, bilionário brasileiro fundador do Grupo Pão de Açúcar, revela que esta é uma das suas frases favoritas. Sucesso está ligado à ação. Pessoas de sucesso estão sempre se mexendo. Eles cometem erros, mas não desistem. Conrad Hilton, fundador da rede de hotéis Hilton. Medo de falhar nunca pode ser a desculpa para não fazer algo.
Frederick W. Smith, fundador do FedEx, a maior empresa de entrega expressa de correspondências, documentos e objetos do mundo. Smith planejou o seu negócio enquanto fazia um trabalho para uma aula de economia na renomadíssima Universidade de Yale. Reza a lenda que Smith levou uma nota C pelo trabalho. Mesmo que seu professor tenha achado a ideia impraticável, Smith transformou a FedEx em uma das maiores empresas do mundo. Minha mãe me disse que o fracasso não é o oposto de sucesso, é um trampolim para o sucesso. Você vai falhar, provavelmente muitas vezes. Mas isso é bom, na verdade, é essencial. Muitas vezes, a diferença entre o sucesso e o fracasso é simplesmente a perseverança. Se nos tornarmos tão dependentes de tudo sempre ser um sucesso, então nós estamos em uma posição muito vulnerável, porque não estamos no controle de como o mundo vai receber alguma coisa. Arianna Huffington, fundadora do Huffington Post, que não é bilionária, ainda, mas foi eleita a 56ª mulher mais poderosa do mundo. Entrevistei o ex-presidente do Corinthians, Andrei Sanches, que me contou que a queda do time para a Série B, encarada na época como um fracasso e humilhação, foi fundamental para o clube com mais de 30 milhões de torcedores se estruturar e apenas 5 anos depois conquistar os mais importantes títulos de sua história. No dia 2 de dezembro de 2007, o Corinthians empatou contra o Grêmio e foi rebaixado para a Série B do Brasileirão. Corintianos choraram copiosamente por viver o ponto mais baixo da história do clube fundado em 1910. O fracasso traumático serviu para promover mudanças estruturais na organização do time. O Corinthians desligou-se da empresa de marketing esportivo MSI, mergulhado em escândalos de corrupção e lavagem de dinheiro, além de problemas com a Polícia Federal, para colocar a casa em ordem. Em 2012, o Corinthians conquistou, de forma invicta, o título mais aguardado da sua história, a Copa Libertadores da América. No dia 16 de dezembro do mesmo ano, cerca de 5 anos depois do doloroso, mas essencial, rebaixamento, veio a pomposa cereja no topo do bolo, o gol do atacante guerreiro contra o Chelsea e o título de campeão mundial de clubes da FIFA. Apenas 5 anos depois de passar pelo ponto mais baixo da sua centenária história, o Corinthians conquistou o maior título de sua história e tornou-se o único clube de fora da Europa a fazer parte da lista dos 20 clubes mais valiosos da Forbes. Napoleão Hill, que pesquisou a vida de empresários de sucesso durante 25 anos antes de escrever o best-seller Pense e Enriqueça, publicado em 1938 e que já vendeu mais de 30 milhões de cópias, afirma: mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos financeiramente dos Estados Unidos me contaram que alcançaram seu maior sucesso apenas um passo depois do seu maior fracasso. E aí, você já falhou hoje? O príncipe da internet brasileira, Romero Rodrigues, escreveu uma ode ao fracasso. Se este capítulo mal traçado por mim não lhe convencer a permitir-se fracassar mais frequentemente, espero que o apelo de Romero Rodrigues o convença a fracassar rumo ao sucesso. Carta aberta de Romero Rodrigues, fundador e CEO do Buscapé Company. Descrição da Forbes Brasil sobre o, ainda, não bilionário. A internet é formada basicamente por 5 tipos de empreendedores. Aqueles que têm uma ideia ruim, aqueles que têm uma ideia boa, mas desacompanhada de um plano de negócios, os que conseguem combinar uma ideia inovadora a um modelo rentável, o grupo que, na ânsia de ficar milionário, vende precocemente o controle da empresa após seu primeiro sucesso, e Romero Rodrigues. Moreno, com visual despojado e jeitão desencanado, este paulistano de 34 anos conseguiu transformar o site comparador de preços Buscapé, uma ideia que foi colocada em operação com apenas R$ 100, em um dos negócios mais bem-sucedidos da internet brasileira. O Buscapé Company transformou-se em um império internetico composto por 25 empresas, 17 delas fruto de aquisições, e rival de gigantes globais, como Google, eBay e Amazon. Em 2009, a empresa foi avaliada em US$ 373 milhões e teve 91% de suas ações vendidas para o conglomerado de mídia sul-africano Naspers, o mesmo que detém 30% da editora Abril. Segue a ode ao fracasso de Romero Rodrigues. Meus parabéns, você fracassou.
Sem ironias, é exatamente isso que eu quero dizer. Se a sua ideia não vingou, mesmo com criatividade, originalidade, ineditismo e várias outras características positivas, parabéns. Essa experiência mostra que você experimentou e resolveu testar um caminho novo. Você saiu do modo de segurança que travava suas ideias para mergulhar no mundo da inovação. Resumindo, você aprendeu. Como não te dar os parabéns? No Brasil, o fracasso é uma palavra pesada, pois representa incapacidade, incompetência, amadorismo. É uma frase pesada, fulano fracassou. Isso gera medo e, quando você tem medo de tentar algo, pois não quer fracassar, você entra num estado defensivo. Você deixa de pensar no estratégico e passa a pensar só no tático, e o tático é o instinto de sobrevivência, o agora em detrimento do futuro. Conclusão: você não inova, não experimenta, não descobre novas oportunidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum compartilhar os fracassos com os outros. As pessoas contam os fracassos como se fossem glórias. E de fato são, afinal, eles arriscaram e tentaram. Por isso, é muito importante que as empresas criem um espaço para que as pessoas possam testar e falhar. Não adianta tirar conclusões, realizar estudos variados se vocês, de fato, não tentarem na prática. Já falei em uma entrevista para a revista Exame sobre a cultura do fracasso, que é algo que fazemos dentro do Buscapé. Sempre tento provocar essas experiências com meus colaboradores. Uma vez, pedi para um gerente de produto: quero que o botão de compra fique piscando na tela, em vermelho. Ele achou um absurdo, não concordou, não era a linguagem do Buscapé. A única coisa que pedi para ele foi: prove que estou errado. A gente consegue medir se o botão vai ajudar a vender mais ou se vai ser um total fracasso e fazer a gente perder vendas. Mas, a ideia de testar precisa vir de alguém. Em um negócio como o Buscapé, no qual o processo é 100% intelectual, você precisa inovar para crescer. E para inovar, é preciso estar disposto a fracassar. Nós, empreendedores e gestores, é que precisamos entender que esse colaborador é que precisa ser valorizado e incentivado, e não aquele que fica estático por causa do medo de errar. Precisamos entender que a dor de fazer uma decisão ruim nunca deve ser maior do que o prazer de tomar uma boa escolha. Precisamos cultivar a cultura do fracasso. Para dar tranquilidade para seu time arriscar, é preciso criar um ambiente propício a isso. Desde a cultura corporativa até os controles e medições são cruciais para isso. São esses controles que serão usados para a medição do resultado e para mitigar que o fracasso cause um grande prejuízo. Essa é a grande dica, não só para gestores, mas também para quem está prestes a começar um negócio novo, mas ainda está inseguro de se lançar. É natural que isso aconteça. Nesse momento, passam pela cabeça diversas preocupações e infinitas possibilidades para uma tragédia mercadológica. E por consequência vem o pavor com as incertezas do futuro e você vai pendendo cada vez mais para o lado da segurança. Por isso, permita-se fracassar. Fracasse até acertar. Fracasse rumo ao sucesso.